Conexão Metropolitana no ar, recebendo hoje com muita honra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Boa noite, Paulo, tudo bom? Boa noite, querido Heraldo, um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, podendo falar um pouquinho de cultura. Conosco também o nosso comentarista, advogado, Sidney Pereira Costa. Boa noite, Sidney. Olha, a noite vai ser especial porque estamos num ano de eleições. E ninguém que eu conheço próximo, como eu conheço o Paulo Eduardo Costa, tem autoridade para falar sobre a administração das cidades, as administrações municipais, a começar por São Vicente. Então, ele não é apenas um observador cultural, ele também é um observador dos movimentos políticos regionais. Estamos tendo eles, viu, Paulo? Com certeza, com certeza. Você é a pessoa mais gabaritada para esclarecer. Quando se fala de Martim Afonso, que Martim Afonso, São Vicente está ligado a Martim Afonso. Mas quem administrou São Vicente não foi Martim Afonso? Não. Curiosamente foi Ana Pimentel e nunca pisou aqui na terra, ela administrava de Portugal. Mas foi uma excelente administradora, porque naquele momento foi ela que implementou o gado, ela mandou trazer as primeiras parreiras, ela mandou trazer a cana-de-açúcar, que acabou virando mercado. Ana Pimentel nunca pisou em São Vicente, mas foi brilhante naquela época. Agora, a vida em São Vicente não começou com Martim Afonso. Em 1493, nós tivemos aqui Francisco de Almeida, que veio visitar. E aí todo mundo pergunta, porque tem uma pergunta que não quer calar. Por que São Vicente? Por que ele não parou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em Vila Velha, né? Ou em Florianópolis? Porque, pasme, São Vicente... O pessoal hoje... do Iguape também não reivindica? Reivindica um pouco, mas na verdade foi assim. Primeiro porque Francisco de Almeida esteve aqui em São Vicente pelo fato de São Vicente ainda hoje ter 15 rios e 6 córregos. É uma cidade que tem 21 fontes de água potável. Eu estou imaginando lá no passado, né? Hoje alguns estão poluídos, sim, mas a maioria eram 21 fontes de água límpida, pura, né? Então, a cidade foi muito cobiçada em função disso. Em 1498 tivemos uma segunda expedição informal. Ela não podia ser formalizada, porque se ela fosse formalizada, os ingleses, os holandeses, os espanhóis vinham aqui e tomavam a nossa terra. 1499 chegou em São Vicente o bacharel Cosme Fernandes, que por conexões, porque ele chegou aqui com alguns espanhóis, deportado, degredado, e aí você fala, degredado é bandido? Não, ele não era bandido. Todo mundo que não concordava com o rei era degredado. Então, não pagou o imposto, não, é degredado. O assaltante, o bandido, o assassino morria lá e ficava nas masmorras. O degredado era aquele que falava que o rei não vale nada, ele falava, então vai embora, e mandava embora. E aí, então, o bacharel chegou com alguns espanhóis, ficou aqui, se inteirou com os indígenas, montou um pequeno entreposto em São Vicente, aonde era mesmo o Porto das Naus, né? E criou um comércio paralelo, porque ele casou-se com uma índia que tinha uma ligação com Iguape e Cananéia, aquela região. Por isso que é chamado de bacharel de Cananéia. E ele tinha realmente uma conexão com Cananéia, mas por que ele tinha essa conexão? Pelo Tratado de Tordesilhas, de 1400 e bolinhas, o tratado passava exatamente na parte sul, em Cananéia. Hipoteticamente, ou teoricamente, os portugueses só poderiam chegar até Cananéia. Quando passasse, já era território espanhol. Tudo bem, isso mudou muito, os bandeirantes foram lá e cresceram esse Brasil, graças a gente fala mal, mas não deve falar, ao vice-reino, a gente preservou essa terra. Quando o país tornou-se independente, Dom Pedro I e Dom Pedro II, especialmente, manteve a unidade nacional. A América Espanhola, quando se dissolveu, ela virou um monte de pequenos paizinhos, e a América Portuguesa não. Manteve o Brasil uno, grande, monumental, grandioso, como ele é até hoje. Bom, esse em 1499. Em 1502, aí já é oficial, esteve aqui Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio. Américo Vespúcio das Novas Américas, o famoso navegador genovês, que agora está se descobrindo não é mais genovês. Dom Duarte Nuno Pio de Bragança, o Duque de Bragança, está financiando uma pesquisa, inclusive genética, que comprova que ele não era genovês, ele era português, o Américo Vespúcio. Mas, de qualquer maneira, tiveram aqui e nominaram a ilha como Ilha de São Vicente. Então, a ilha, onde está Santos e São Vicente, tem já 520 anos. Isso sem dúvida nenhuma. 22 de janeiro. Aí vem a mesma pergunta. O Sidney vai dizer, Paulo, mas pera um pouco. Eles chegaram em 22 de janeiro de 1502 e depois o Martim Afonso voltou em 22 de janeiro de 1532.
Há muita coincidência? Não, não é coincidência. Na verdade, quem financiava as expedições era a família Bragança, os reis de Portugal. O padroeiro dos Bragança era São Vicente de Saragoça, ou São Vicente Mártir. Era o santo de devoção dos Bragança. Então, para agradar aos Bragança, que eram insuportavelmente católicos, aliás, são até hoje, verdadeiramente eles coincidiram com essa chegada. Tanto que a chegada de Martim Afonso, dizem os livros, que ele chegou no dia 20. Ele poderia ter descido e desembarcado no dia 20, mas ele alegando que o mar estava muito bravio, acabou ficando, os índios estavam hostis. Foi quando então ele pegou o irmão, o Pero Lopes de Souza, e falou: Pero, faz o seguinte... Ficou ancorado lá fora? Não, ficou lá fora esperando, e aí os índios estavam hostis, porque até então o bacharel começou a dizer: olha, índios, falava a língua deles, ó, a portuguesada que vem aí é para matar vocês, vai tomar tudo, terra, vai roubar suas mulheres, então se defendam. E os índios estavam armados até os dentes. O que fez o Martim Afonso? Muito estrategista. Pero, você faz o seguinte, você vai com a nauzinha e vai lá em direção àquele cantinho da Ilha Pochá, onde está a piscina do Ilha Pochá Clube. E ele veio meio que encostando ali, todos os índios foram para aquele lado. Quando foram, Martim Afonso entrou triunfante pelo canal, desceu exatamente lá na biquinha, e aí até a encenação tem uma cena dos índios chegando para entregar, e aí João Ramalho diz: não vai haver guerra, porque até então tinham chamado João Ramalho já para intermediar, casado com a Bartira. Foi quando então houve essa sedimentação, a tranquilização. Aí foi aquela história de trocar espelhinho, etc, etc. Os índios ficaram amigos, né? E Martim Afonso pôde, então, ocupar a terra com tranquilidade, criando aí o berço da democracia das Américas. Foi a primeira cidade organizada, onde tinha uma milícia, onde tinha um juiz, onde tinha um delegado, tinha um escriturário. Ele começou a criar a vida organizada exatamente nesse processo. Trouxe 300 homens. Verdadeiramente, ele trouxe 300 homens porque ele queria, pelo caminho do Peabiru, levar algum ouro para Portugal. Diziam que aquela era a terra do ouro, e era uma coisa nova, né? A exploração era muito pequena, os poucos que vieram antes de Martim Afonso vinham só para o costado, não se embrenhavam para dentro, mas viam nos índios, por conta do caminho do Peabiru, muito ouro, que eles vinham nessa conexão com o Peru, né? Lá tem ouro, aqui não tinha. E aí então Martim Afonso mandou 80 homens pelo caminho do Peabiru para encontrar o ouro, imaginando que o ouro tivesse logo ali. Ele não imaginava que era lá em Lima. Até então era tudo muito teórico. E no meio do caminho, não muito longe, a questão de 200 quilômetros, ele encontrou os tupinambás, que eram canibais e carnívoros e que adoravam português assado e cozido. Bom, os 80 homens foram assassinados, viraram comida de índio, nem voltaram. Martim Afonso ficou tão desconsolado, porque ele passou 2 anos aqui, que ele acabou depois saindo com, não 220, ele deixou 40 homens aqui, saíram 180, que acabaram indo acompanhando ele. Dos 300 originais, foram para as Índias. E os 40 que ficaram para a povoação. Bacharel Cosme Fernandes, depois, em vingança, voltou e destruiu a vila. Aí você fala, mas como é que o bacharel tinha tanta força assim? O bacharel era astuto e tinha pouco caráter, posso dizer isso com muita convicção. Um navio francês foi até Cananéia, ele convidou os franceses para descer para um banquete, e quando os franceses desceram, ele matou todos. Os índios e ele mataram todos os franceses. E aí tomaram a nau, tomaram o navio. Voltaram para São Vicente com o navio, canhões, né? Navio, não era um navio de brincadeira, era um navio que podia enfrentar qualquer coisa. Foi quando então eles bombardearam a vila, dinamitaram, aí a tropa que ele tinha agregado lá dos indígenas e todos os descontentes que haviam sido expulsos pelo Martim Afonso, voltaram com força total e puseram fogo em tudo. Por isso que São Vicente não tem o livro tombo, o livro de fundação. Segundo a lenda, diz que ele pegou este livro, levou depois na volta para Canané e jogou no mar. Então não há um registro da fundação da vila. Mas São Vicente é sem dúvida nenhuma a primeira, isso não há a menor discussão. É que Cananéia arvora-se dizendo, mas a vila aqui tinha antes, só que a vila também existia em São Vicente. Então o mesmo processo, e São Vicente foi onde eles aportavam por conta do famoso mar pequeno, onde o mar era tranquilo. Toda vez que a gente assiste você, se torna um documento de imagem e som. Que foi o que aconteceu hoje. Eu tô calado e impávido, só para ver como é que tá essa distância entre a história de São Vicente, que tu tem maior autoridade para explicar, e a situação da cidade de maior pobreza, que não tem indústria, vivemos só com o setor terciário, e mesmo assim não é uma economia pujante, é o menor orçamento depois de Guarujá e Cubatão, público de 1
1.3 bilhão, que nunca consegue sair dessa realidade. É o IPTU mais caro da região. E tem uma área continental que poderia ser galpão de indústria, poderia ser qualquer coisa de usina limpa de resíduo sólido, que estamos agora no momento de discutir a integração do problema do lixo da região e não se aproveita. Quase ficamos sem contato, a ilha insular com a área continental, por causa da Ponte dos Barreiros. Aliás, Sidney, não te cortando, perdoe-me já, mas é muito triste você ver que o grande feito da cidade foi reformar uma velha ponte. Pois é. É porque, cá entre nós, Heraldo e Sidney... Está sendo cantado isso aí todo dia na imprensa. Mas é uma coisa meio tosca. Olha, reformamos a parede, pintamos ela de novo. Eu queria escutar outra coisa. Eu queria dizer assim, ó, estamos pensando em construir uma segunda. Concluir, porque... Pois não, fale lá. Senão minha participação aqui vai ser a mais ridícula de Não, por favor. Deixa eu concluir, então vou ser bastante direto no que eu queria perguntar de você, dada a tua autoridade sobre o assunto. Eu estou há 4 anos em São Vicente. Fui para lá por causa de uma situação reversa na minha vida financeira. Eu sempre morei em Santos, mas fui para lá. E então hoje eu tenho noção das coisas que eu vou observar para você. O primeiro problema que eu vejo em São Vicente é falta de manutenção, mas não é só do patrimônio público. É geral, das vias, dessa ponte, cultural, a manutenção da cultura da cidade. E aí até me causa um impacto quando eu caminho para o centro, que eu moro ali na Presidente Wilson, e passo pelaquele solário do Barão, que você consegue manter na sua construção original com muita dificuldade, mas é das poucas residências daquele tempo da riqueza do café, Sim. que hoje é a sede do Instituto Histórico, Isso. que parece que a prefeitura dá a mínima para essa forma de manutenção, assim como o próprio Paço Municipal, quando você entra, se assusta, de maior insegurança, os departamentos e tudo mais. O que acontece com administrações sucessivas que não conseguem manutenir praça, limpeza, transporte público, patrimônio cultural e a economia da cidade? Quem conseguiu fazer isso no passado foi Márcio França. Porque ele conseguiu recuperar a autoestima do vicentino. O povo vicentino, de maneira geral, é um povo do bem. O Heraldo sabe disso porque morou na cidade durante muito tempo, né, Heraldo? Então, assim, é um povo do bem, é um povo trabalhador, ordeiro, correto, familiar, muito religioso, tanto que a cidade tem muitas igrejas, né? Então é uma cidade de gente do bem. Agora, para que a população se sinta engajada, ela tem que estar participando do processo. Não adianta nada você imaginar que, ao ser eleito prefeito ou vereador, você virou majestade. Não é isso que funciona na vida, Heraldo. O que funciona é você estabelecer diálogos com as partes. Você pasme, a prefeitura nos ajuda lá no Instituto Histórico apenas pagando a conta de água e a conta de luz. Apenas isso. Que eu acho que é necessário, até porque nós mantemos o Museu Histórico e Geral da cidade, que tem sistema de alarme, que tem que ter iluminação noturna, tem que ter uma estrutura de preservação daquele enorme patrimônio. O nosso museu tem 26 mil itens. A nossa biblioteca tem 57 mil volumes. A única biblioteca da cidade. Na verdade, tem a biblioteca pública, que é a Biblioteca dos Estudantes, que tem 21 mil volumes, que inclusive recebemos um ofício anteontem do prefeito dizendo que ela vai ser retirada dali, né, do Instituto Histórico, onde ela está há 32 anos. Mas tudo bem, é um direito do prefeito de retirar, o espaço vai nos possibilitar ampliar o museu, vai nos possibilitar aumentar o centro de documentação e memória, até porque aquele espaço é muito precioso. A casa principal, aquela que você linda, que fica de frente para a rua, é de 1890. A casa foi residência do barão Gustav Kurt von Pritzewitz, por isso que chama-se Casa do Barão. Ele morou ali de 1920 a 43. E a casa anexa, que nós praticamente reconstruímos, e o Heraldo deve lembrar dela ainda como ruína, que era a casa de trás, é a casa do Coronel Lopes, que foi um dos mais importantes intendentes à época, um dos mais importantes prefeitos à época. Ele administrou São Vicente mais ou menos de 1850 até 1860. E ali era a chácara do prefeito. Então são dois patrimônios históricos que, se cair um galho e destruir aquilo, é irrecuperável, entendeu? Então o meu medo é esse, estou pedindo desesperadamente. Fui ver particular para ver quanto custaria fazer a poda das árvores recomendadas por engenheiro agrônomo, segundo o laudo, 83 mil reais. Nós não temos esse recurso. Se tivesse uma subvenção, eu diria, mas se ele desse... o prefeito Márcio França nos dava 8.600 reais de subvenção naquela época, que nós trocávamos por bolsa de estudo para os alunos carentes e fazerem os cursos ali embaixo. O prefeito Tércio Garcia passou para 10.600 reais. O prefeito Billy
passou para 15 mil reais. Só que nunca pagou, mas passou para 15 mil reais. Que coisa! Vamos traduzir Eduardo, aí. que Passou para 15 mil, mas nunca pagou. Quando entrou o Pedro Gouveia, a cidade estava encalacrada em dívida, vocês lembram, a confusão, de lixo na rua, aquela confusão. Pedro me chamou e falou, olha, dá dinheiro a gente não tem, mas a gente consegue prestar serviço para vocês. Então nós tínhamos vigilantes noturnos, era revezamento, tinha vigilante diurno. Aí quando quebrava um portão, eu dizia, ó, quebrou o portão de ferro. Ele falava, faça 3 orçamentos, traga que eu pago. A porta apodreceu, então precisa descopinizar, então me traga 3 orçamentos que a prefeitura bancava. Então no fundo ficou meio que paralelo, não havia o dinheiro propriamente. Com o atual prefeito, eu já pedi, repeti, implorei, fui lá, marquei reunião e, infelizmente, ele diz pra gente que a cidade não tem dinheiro. Os problemas metropolitanos atingem a todos. Se a gente não começar a discutir, conversar de igual para igual, enquanto a gente começar a dizer, não, você eu não falo com você porque você é de esquerda, eu não falo com você porque você é de direita, não falo... Pelo amor de Deus, gente, nós estamos querendo valores. Eu estou buscando para nosso país, nosso estado, nossa região, competência, capacidade, habilidade. Eu não estou preocupado se a pessoa tem um segmento ou outro, entendeu? É mais ou menos isso. Tem uma movimentação diária muito grande lá. Tu foi procurado por algum candidato da região para você apoiar? E qual o teu candidato para a presidência? Deixa eu contar várias coisas. Primeiro fui procurado por vários... Rapidinho. Fui procurado por vários candidatos, né? Mas não estou envolvido com a política. Me declaro apolítico mesmo. Eu acho que eu estou na condição de presidente de uma instituição que tem seriedade que definitivamente não vai ter. E a presidente eu não me defini ainda, até porque os que estão se apresentando... Tem candidatos a surgir ainda. Exato. Os que estão aí aparentemente não atendem às minhas expectativas, com todo o respeito que eu tenho por todos os candidatos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sidney. Até o próximo Conexão Metropolitana, contando sempre com a participação e a sua interação. Obrigado. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness too.